Hoje iniciamos uma nova série, ou minissérie, da grande série de Atos dos Apóstolos. A série que nós estamos a seguir é a série Enviados, a vida extraordinária da Igreja no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos começar uma nova minissérie dedicada à certeza que nós temos um caminho, e esse caminho é Jesus, e nós percorremos esse caminho. Então a série chama-se Este é o Caminho. Em 2019 saiu uma série da sequência Star Wars chamada Mandalorian. E esta série, de forma muito resumida, tem a personagem principal, que é um guerreiro que tem que salvar uma criança, mas ele pertence a uma tribo de guerreiros que vive segundo um credo. E ele não pode sair desse credo. Tudo aquilo que ele faz tem que obedecer a esse credo. E sempre que ele é colocado à prova, ele afirma: este é o caminho. Que bênção seria se nós, como cristãos, diante das dificuldades, diante das tribulações do dia a dia, pudéssemos dizer, mesmo indo contra a nossa natureza humana, mas este é o caminho. Este é o caminho que queremos percorrer, mesmo quando nós não desejamos percorrer. Hoje vamos encontrar Paulo diante de Félix, o governador, numa altura em que ele está a ser julgado. E convém ler um pouco para trás, compreender como é que Paulo chega a este momento. Então peço que abram a Bíblia a partir de Atos 20, porque vamos saltando antes de chegar ao texto de hoje. Vamos dar o contexto para percebermos o que é que está a acontecer. Então, Paulo está em Mileto. Mileto é uma cidade a sudoeste da atual Turquia. Mileto, Paulo está aí e ele está com um anseio, o desejo de ir a Jerusalém. Só que nós hoje imaginamos as viagens daquele tempo como viajamos hoje. Tiramos um bilhete de avião, viajamos, chegamos ao outro lado do mundo em uma dúzia de horas, um pouco mais. Só que naquele tempo não era assim. E Paulo, para além do tempo que demora a viagem, tem algo que o está a consumir. Ele em Mileto vai escrever à igreja de Éfeso. E ele vai explicar o que é que o está a consumir com esta viagem. E atenção, o que vos vou dizer, o que o está a consumir não o impede ele o desejar. Porque ele sabe perfeitamente que é por ele querer obedecer a Deus que aquilo que ele tem que fazer o consome. Vamos ver. Vejam, a partir do versículo 22, ele explica porque é que tem que ir a Jerusalém. Atos 20, 22. Diz o texto, eu vou ler na Bíblia para todos. Agora vou para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém porque está a obedecer ao Espírito Santo. Temos batido nesta tecla nos últimos domingos. Obedecer ao Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem ser debaixo da obediência do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja não é por achismos, é porque somos obedientes ao Espírito Santo. E isso também devia ser igual na nossa vida. Os achismos não se compaginam com a palavra de Deus. Ou é palavra de Deus, ou não é. Então Paulo diz que vai a Jerusalém, porquê? Explica o texto, porque ele está a obedecer ao Espírito Santo. Agora ele diz, eu vou para Jerusalém, sem saber o que é que me vai acontecer. E até aqui tudo bem, às vezes viajamos e não sabemos o que é que vai acontecer do outro lado. Mas depois Paulo continua, e ele vai dizer, sei apenas que o Espírito Santo me tem avisado, e o apenas já vão ver o que é o apenas. Sei apenas que o Espírito Santo me tem avisado em todas as cidades aonde vou, que me esperam prisões e dificuldades. Apenas, é apenas isso. Paulo vai a Jerusalém e ele apenas sabe que aquilo que vai lá encontrar é prisões e sofrimento. E continua, mas para mim, a minha vida não tem valor. O que interessa é que eu chegue ao fim da carreira e cumpra o ministério que o Senhor Jesus me deu de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este é o foco de Paulo. Paulo não se importa com as circunstâncias, ele sabe aquilo que tem que fazer e o que ele tem que fazer é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, que no fundo é a mesma missão que todos nós temos. Não interessa as circunstâncias.
mas a missão que temos, dar testemunho do Evangelho da Graça do nosso Deus. E então Paulo parte em viagem para Jerusalém. Ele sabe que vai, porque o Espírito Santo o avisou, que em todas as cidades onde ele está, vai encontrar prisões e sofrimento. Mas ele sabe que tem que continuar a dar testemunho da fé que tem em Cristo Jesus, do Evangelho da Graça. E ele vai para Jerusalém. Vamos passar para o capítulo 21. Quando ele chega a Jerusalém, a partir do versículo 17, o texto diz que ele vai encontrar-se com os líderes da igreja de Jerusalém. Ele chega à cidade, ele andou a viajar pelo Mediterrâneo e vai encontrar-se com Tiago e os líderes da igreja de Jerusalém. E ele conta-lhes aquilo que aconteceu. E eles alegram-se com aquilo que Deus está a fazer através de Paulo. Paulo conta aquilo que o seu ministério está a gerar e eles alegram-se com aquilo que Deus está a fazer no ministério que Paulo abraçou. Mas eles sabiam que Jerusalém estava um ambiente muito tenso e que Paulo era conhecido pelos não-judeus e pelos judeus e que provavelmente Paulo iria ser maltratado se fosse descoberto em Jerusalém. Então o que eles dizem é, olha, há 4 homens que têm que ir ao templo fazer o processo de purificação. O que nós aconselhamos é que tu faças o mesmo. Vais com eles, faças o processo de purificação e para demonstrar realmente o quanto és fiel à palavra, à lei e aos profetas, paga-lhes o seu processo de purificação. Assim toda a gente vai ver que tu estás debaixo da lei dos profetas. E Paulo foi e fez exatamente isso. Só que houve não-judeus que se encontravam em Jerusalém que reconheceram Paulo. E o texto vai dizer o que é que vai acontecer. Vejam, a partir do versículo 27. Alguns judeus da região da Ásia viram Paulo no templo. Depois 28. Eles disseram, israelitas, acudam. Este é o que anda por toda a parte a pregar contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra o templo. Além disso, trouxe agora para o templo homens que não são judeus, manchando assim este lugar santo. E quando isso aconteceu, agarraram Paulo e começaram a maltratá-lo. Tal foi a agressão contra Paulo que o comandante das tropas romanas teve a necessidade de intervir para que ele não fosse morto. Lembram-se? Paulo estava em Mileto. Ele sabia que se fosse para Jerusalém iria ter prisões e sofrimento. Ele não negou isso porque ele precisava de anunciar a palavra de Deus em todo o lugar. Então agarraram Paulo, colocaram-no fora do templo, fecharam as portas, a multidão que tentou matá-lo, os soldados afastaram a multidão, prenderam Paulo. E Paulo vai estar diante do tribunal. Então, a partir do versículo 17, do versículo 22, Paulo, antes de chegar aí, tenta falar ao povo. É que Paulo, quando é preso, ele realmente ama os judeus. Paulo não pregou a quem não era judeu porque não amava o povo judeu. Ele realmente amava aquele povo. Então, quando ele é preso, ele tenta explicar o que é que levou à sua conversão. Ele vai explicar que ele já tinha sido como eles. Não conseguia alcançar a presença do Messias na sua vida. Que ele esteve lá quando Estevão foi morto. E ele usa uma palavra que é quando o assassinaram, quando o mataram. Mas o povo não queria ouvir o testemunho de Paulo. Então Paulo é preso e é levado ao Supremo Tribunal. E no Supremo Tribunal não acontece nada de novo. Aliás, gera-se tal confusão dentro do tribunal que o comandante da guarda tem receio que eles despedaçem Paulo. Vejam o género de tensão que existia. Então o comandante da guarda retira Paulo do tribunal e nessa noite, vejam o que é que acontece. Nessa noite, versículo 11, capítulo 23. Nessa noite o Senhor aparece a Paulo. Amigos, quantas vezes é que o Senhor vos apareceu? Quando o Senhor aparece é realmente uma coisa extraordinária. Nós lemos na Bíblia e parece que é uma coisa banal, mas não é banal.
o Senhor aparece a Paulo e diz-lhe: coragem, porque assim como deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, também terás de fazê-lo em Roma. Coragem. Então, Paulo é preso, entretanto há uma tentativa de matar Paulo na prisão, há um grupo de pessoas que tenta matar Paulo, o comandante descobre o que está para acontecer e tira Paulo de Jerusalém e manda-o para o governador Félix. E é nesse momento, o texto que vamos ler hoje encontra-se neste momento, no momento em que Paulo está diante do governador Félix. Então vou pedir que possam abrir em Atos 24, 10 a 21. Paulo está em Cesareia, local onde está o governador Félix, e ele é apresentado ao governador. E o texto começa com a parte diplomática. Paulo reconhece que o governador tem poder e que é um homem justo. Então, tudo aquilo que ele vai dizer parte desse princípio, que quem o está a escutar é um homem justo, por isso vai avaliar de forma correta as palavras que vão ser ditas. E então, ele começa por dizer que as pessoas que o encontraram, na realidade, não o encontraram a fazer nenhum alvoroço. Aliás, se há coisa que nós somos reconhecidos como cristãos e o nosso Deus é reconhecido é por trazer ordem ao caos. O povo cristão não é reconhecido por fazer caos no meio da ordem. Pelo contrário, desde o momento em que Deus criou o universo, todo o processo tem sido de transformar o caos em ordem. E o que Paulo está a dizer é, no templo não me encontraram a sublevar a multidão. Eu não levantei a multidão contra quem quer que seja. Eu estava a cumprir os rituais da lei e dos profetas naquele lugar. Mas eles não têm qualquer prova contra mim. Sabem o que é que acontece quando nós agimos debaixo da lei? Não há provas que possam ser apresentadas contra nós. Podem ser fabricadas e inventadas, mas não há provas reais que possam ser apontadas contra nós. E como cristãos, nós temos que ter essa consciência que a lei deve ser cumprida, sem mas. A lei serve para estabelecer ordem e nós cumprimos a lei. Então, eu não sei como é que a tua vida está a decorrer e realmente sem moralismos nenhuns, mas este é o momento em que nós temos que decidir se há algo que nós não estamos a cumprir de acordo com a lei, se este não é o momento de passarmos a cumprir a lei. Porque quando cumprimos a lei, seja em que área da nossa vida for, nós deixamos de poder ser apanhados na curva. Deixamos de viver com medo. Paulo estava diante daquele governador porque sabia que não podia ser apanhado em nada. Tudo aquilo que ele tinha feito, tinha sido feito de acordo com a lei. Então, amigos, olhem para a vossa vida. Se há algo na vossa vida que não estão a conseguir viver debaixo da lei, este é o momento de deixarem que a palavra vos fale. Quando nós vivemos debaixo da lei, sim, há consequências quando nós não cumprimos a lei. E quando assumimos os erros, nós temos que pagar pelas consequências. Mas deixamos de poder ser acusados de não a cumprir. Então, Paulo diz muito claramente, não tem qualquer provas contra mim, porque eu não fiz nada contra a lei. E continua a falar, mas eu reconheço. Aqui Paulo vai fazer uma afirmação de fé. Vai falar sobre o seu credo. Eu reconheço que sirvo o Deus dos meus antepassados de acordo com o novo caminho. Este é o caminho. Amigos, eu não sei como é que têm encaminhado até aqui. Alguns de vós sei, outros mais ou menos, outros não. Eu não sei como é que os passos que têm dado. Mas conseguem olhar para a vossa vida e a palavra que Deus deu a Paulo fazer sentido para vós? Coragem.
Coragem porque o testemunho que estás a dar até o momento vais ter que continuar a dar. Ou seja, esse é o vosso caminho. Muitas vezes, eu já vos tenho dito, muitas vezes nós dizemos, eu não sei realmente o que é que Deus espera de mim. Um cristão, tem que vos dizer, não tem como defender-se com esse argumento. Porque é muito claro o que é que Deus espera de um cristão. O que é que Jesus espera dos seus discípulos. É muito claro, é claríssimo. Podem dizer, especificamente, eu não tenho um mandamento claro a fazer, mas há um mandamento que é geral e é para todos, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus onde quer que nós estejamos. O mandamento de Deus para nós é claríssimo. Agora, percorremos nós esse caminho. Paulo em Mileto podia ter dito, eu estou aqui no sudoeste da Turquia, basta passar o lago para o outro lado, e estou na Grécia, vou fazer umas férias. E o que é que ele decidiu? Lembram-se quem é que estava em Jerusalém, quem é que estava na Palestina e em vez de ir para Babel foi para o Ocidente? Jonas. Paulo podia ter feito exatamente a mesma coisa. Estava na Turquia e disse, bem, vou continuar a ir para o Ocidente o mais longe possível de Jerusalém, para não me arranjar problemas, porque o Espírito Santo já me disse, onde quer que eu vá, só vou arranjar confusão daquele lado. Ele podia ter negado, mas ele assumiu que o seu caminho era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu exorto-te a dobrares mesmo o joelho em oração, para que essa seja a tua missão também. Dar testemunho do Evangelho da graça do nosso Deus. A começar na tua casa, com aqueles que estão mais próximos. Não tentem levar aqueles que não o conhecem aos pés de Jesus se não têm o amor, a coragem, a resiliência de continuar a tentar que aqueles que estão perto de vocês se aproximem de Jesus. Eu sei que é mais difícil, porque aqueles que estão perto de nós conhecemos melhor, conhecemos as desculpas, conhecemos a linguagem, achamos que conhecemos o coração, mas nós temos que começar com aqueles que são próximos, com as nossas famílias, e depois alargando o ciclo. Mas está na altura de nós dobrarmos o joelho e aqueles que estão à nossa volta, quando olharem para nós, possam dizer, eles seguem o caminho. Nós somos o povo do caminho. Um caminho que começa aqui e agora e que irá levar-nos para a casa do Pai. Na casa do Pai, onde Jesus já está a preparar o nosso quarto, onde nós vamos ter o nosso lugar específico para cada um de nós. E um dia lá de voltar. E quando voltar, vai levar os que estão vivos, irá ressuscitar os mortos. Os que dormem irão acordar. E a questão que sempre vos coloco é, e vocês têm a certeza que as pessoas que vocês amam estarão lá nesse dia? Que as pessoas que vocês amam olharam para vós e disseram, eu quero percorrer o mesmo caminho que tu percorres. Nós não podemos decidir pelas pessoas. Nós não temos como obrigar, eu não tenho como obrigar os meus filhos a terem fé. O que eu posso é educá-los para crescerem em fé. Eu não posso obrigar o meu irmão, os meus pais, os meus vizinhos a terem fé. Mas se o meu exemplo e as minhas palavras apontarem para Jesus, a possibilidade das pessoas que estão à minha volta conhecerem Jesus aumenta exponencialmente. Se nós não falarmos, as pessoas não vão entender. No dia de Pentecostes, aqueles homens que estavam à volta dos apóstolos, eles entendiam na sua língua, entendiam as palavras. Nós hoje falamos muito do Evangelho, mas falamos com uma linguagem que as pessoas não entendem. E depois tendemos a achar que a culpa é das pessoas que escutam, porque escutam mal. E a realidade é que nós temos que perguntar se nós estamos a falar na linguagem que eles entendam, debaixo do poder do Espírito Santo.
Foi isso que Paulo fez a vida toda. E ele tinha uma única certeza: onde eu irei sofrer perseguições e prisões, sofrimento. Mas eu tenho uma palavra: anunciar o Evangelho da graça do nosso Deus. Onde é que achas que Deus te está a mandar esta semana para anunciar o Evangelho da graça? Se dizes a lado nenhum, sintoniza melhor aí o botão, porque Ele está-te a mandar. E se calhar já está a mandar há muito tempo. Só que nós desligamos o botão, na esperança de a ordem deixar de ser dada se nós desviarmos o nosso entendimento. Onde é que Deus te está a mandar esta semana para anunciar o Evangelho da graça do nosso Deus? Já todos sabem onde é que é? Precisam de mais tempo a pensar? Eu dou-vos tempo. É porque se Deus está a dizer que tu tens que ir lá, não deixes para depois. Não deixes para depois. Podes não ter segunda oportunidade. E a pessoa, ou as pessoas, ou os grupos onde tu és enviado podem perder uma excelente oportunidade de conhecer Jesus. E o Evangelho da Graça, transformadora, o mesmo Evangelho da Graça que nos chamou a nós para percorrermos este caminho para chegar à casa do Pai, onde Deus estará à nossa espera, ao portão, para nos abraçar, colocar o anel de filho, com todo o direito da herança, colocar sandália nos pés, colocar capa sobre o ombro e fazer festa. Só que nós não somos convidados a chegar à casa sozinhos. Somos chamados a levar outros. Não pelo nosso poder, mas pelo poder que o Espírito Santo coloca em nós. Paulo está diante de Félix e diz: este é o caminho que eu vou percorrer. Qual é o caminho que estás disposto a percorrer? O caminho que Paulo estava a dizer é: eu sou perseguido porque as pessoas não suportam o que eu estou a dizer sobre Jesus. Mas o que ele realmente está a dizer é: algumas pessoas não suportam o que eu estou a dizer sobre Jesus. Porque já milhares de pessoas seguiam Jesus. A palavra dos apóstolos chegava a milhares só em Jerusalém. Logo nos primeiros tempos já havia 5.000 homens convertidos ao Evangelho. Fora todos aqueles que se foram convertendo ao longo pelo Império fora. Então, o Paulo não está a dizer que toda a gente o rejeita. Está a dizer que sim, há pessoas que o rejeitam. E as pessoas que rejeitam são aquelas que têm mais poder. O poder corrói e não dá tolerância para aqueles que têm a fé em Jesus. Porque Jesus diz que a única coisa que pode crescer é Ele mesmo. E nós temos que diminuir. E isso é difícil para quem gosta de poder. Mas no dia em que nós começamos a diminuir, amigos, vai haver dezenas de pessoas à nossa volta que irão ser transformadas pelo poder do Evangelho. A questão é saber se o nosso coração ainda arde por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Se arde por aqueles que estão à nossa volta e nós vamos querer ver na eternidade junto a nós a celebrar o trono do Cordeiro. Ou se a única coisa que queremos é estarmos lá nós. E se nós estivermos lá, já estará tudo bem. O caminho não é feito para ser percorrido sozinho, mas juntos. Então sim, temos que crescer em conjunto. Não basta fazer cultos ao domingo. Temos que crescer, temos que aprender, temos que conhecer a Bíblia. Temos que dobrar o joelho em oração. Temos que ter método. E o único método... Eu só conheço um método para as pessoas conhecerem Jesus. E o método chama-se Espírito Santo.
Então que o Espírito Santo se mova em nós e através de nós. Sejamos cumpridores da lei. Sejamos defensores da profecia. Que a igreja, cada um de nós, continua a ter voz profética no mundo onde está. A voz profética é a voz que reconhece a atualidade exatamente como ela é, mas consegue ver como é que ela será quando Jesus for Senhor e Salvador. Que continuemos a ter voz profética, que voltemos a ter voz profética. E que o nosso joelho, ao ser dobrado, só seja dobrado diante do nome de Jesus. Paulo está a caminho daquilo que vai ser a sua morte, mas não negocia os seus valores. Que possas não negociar os teus valores. Deixa que Deus te use para a sua glória. Deixa que Deus tome conta de ti. Deixa que Deus, através de ti, chegue àqueles que te rodeiam. Porque quando Jesus brilhar em ti, que luz gloriosa sairá para aqueles que estão à tua volta. Amigos, podem neste momento estar a pensar, bem, mas eu não quero acabar como Paulo. Se possível, as prisões e o sofrimento. Compreendem que a nossa vida neste mundo é bem pequena, comparada com a eternidade. Eu não sei se algum de nós tem realmente a consciência do que é uma eternidade. Uma coisa sem princípio nem fim. É extraordinário o tempo que vamos viver. Só que nós focamos-nos muito neste pedacinho de tempo, que é como que tem o tamanho de um fio de cabelo. E esquecemos que a nossa vida, apesar de também ser vivida neste fio de cabelo, irá ser para toda a eternidade. Então, se nós vivemos no tempo presente, conscientes daquilo que vai ser a eternidade, a nossa vida hoje vai ser diferente. Porque sabemos que é muito momentânea, é muito rápido, mas a eternidade essa vai ser para sempre. Agora, nós podemos viver a eternidade ao som daquilo que nós vivemos hoje, e tenho que vos dizer, se nós apontamos para a eternidade, tendo por base os nossos desejos de hoje, coloquem em causa essa relação com Deus e se realmente está assim tão segura essa eternidade. Porque o objetivo não é nós vivemos a eternidade de acordo com a forma como nós vivemos hoje. É vivermos hoje de acordo com os princípios da eternidade. E quando isso acontecer, pode vir a tribulação. Não nos afogaremos. Pode vir o fogo e não nos queimaremos. Porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor veio para nos salvar. Como dizia Isaías. Então que esta seja a nossa fé. Viver o dia de hoje ao som da eternidade que já temos garantida em Cristo Jesus.